Estamos de volta, mas antes da gente voltar para o nosso tema, eu gostaria de convidar você, porque vamos ter uma mega conferência das Mulheres de Fé em Ação. E se eu fosse você, não ficaria de fora. Vai ser dia 29 de outubro, às 14 horas, no Holiday Inn. Maiores informações, você pode ir lá no nosso Instagram e vai ter todas as informações, aonde vende as senhas, quais os valores. E se eu fosse você, não perderia. Vamos ter Soraya Moraes cantando, vamos ter a missionária Evandira, vamos ter Cicerônica, vamos ter a banda Diante do Rei Jesus. Meu Deus, vão ser 5 horas de evento. E o valor, aquele valor que cabe no bolso de todo mundo, para um evento tão maravilhoso. Se eu fosse você, não perderia, porque vai ser uma atmosfera, vai ser uma unção, vai ser algo tão derramado diante de Deus. Nós estamos nos preparando já nos bastidores, com oração, com jejum, porque a gente quer receber você, para que de fato, não só você, mas você convide suas amigas, porque vai ser imperdível. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Mas vamos voltar aqui, né, para o nosso tema. Como a gente está falando sobre sobrecargas emocionais, me veio aqui Elias, como foi falado no outro programa, né, na qual Elias, sobre uma pressão, sobre uma sobrecarga, ele se escondeu na caverna. Mas nós temos um outro personagem da Bíblia, que foi Davi, que ele lutou com ursos e leões, e quando ele foi lutar com o gigante, ele não se intimidou, ele foi para cima mesmo. Ele chegou chegando. Até tentaram colocar armaduras nele, mas ele era tão convicto de quem ele acreditava e ele cria. E como ele tinha intimidade com Deus, cuidando das suas poucas ovelhas de seu pai. Mas o resultado foi surpreendente, né? As pessoas que estavam assistindo aquele cenário não esperavam nunca que Davi, daquele tamanhinho, um menino tão pequenininho, né? Como se diz assim, olhando você diz, não vai ganhar não. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente decide, quando a gente de fato vem de dentro de nós, aquela força mesmo de Deus, onde o que é que eu estou entendendo que eu preciso melhorar. Eu preciso de ajuda, então eu vou buscar em pessoas aquela fé que as pessoas têm para me ajudar. Porque a Bíblia diz que todos nós temos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, se eu estou achando que eu não estou com fé suficiente para lidar com aquela pressão, com aquela sobrecarga, eu vou precisar de ajuda. E eu vou procurar, de fato, uma pessoa que acrescente em mim, que faça eu crescer espiritualmente, que faça que aquela fé que é do tamanho do grão de mostarda vire uma fé gigante, né? Então é disso que a gente vai falar, Valéria, agora nesse bloco, e Maísa, como é importante uma sobrecarga, né? E falando diante disso, Valéria, eu gostaria de saber, principalmente assim, vamos puxar para a área do perdão, né? Que a gente sabe que é uma área que mexe muito com o nosso emocional. Porque quando não tem ninguém que venha nos ferir, a vida anda muito bem. Mas quando vem alguém que tenta, né, que chega e faz aquele ferimento, a gente vê de fato onde está o nosso amor e onde está dentro de nós o perdão. Então eu queria conversar, compartilhar com vocês, Maísa e Valéria, sobre essa questão do perdão, que é uma sobrecarga muito pesada emocionalmente. Muito pesada, porque você fica, quando olha aquela pessoa, você tem todo o sentimento. Isso pode ser tempos e tempos passados, né? Aquele sentimento forte vem assim, e você tem aquela raiva, aquele ódio. Eu não vou falar, eu não vou dizer, eu não vou... Fica ali sério, passa anos sem falar com os familiares às vezes, né? E como é pesado uma coisa dessa, né? Porque não é só a pessoa que fica nessa situação, é a família, né? Tudo muito difícil. E isso é terrível, né? Uma carga que não dá para suportar se você não liberar o perdão. E às vezes para liberar o perdão, né, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém acha que é o culpado. Ninguém acha que fez a coisa errada. Todo mundo tem razão, né? Mas na palavra diz, né, que a razão da gente é como trapo de imundície, né? É como se a nossa razão fosse nada, né? E Deus tem coisas maiores assim para mostrar pra gente, que quando você abre o seu coração para receber o perdão e para dar o perdão,
Aí aquela carga sai da vida da pessoa e a pessoa fica leve, né? E deixa de ver aquilo como se fosse um problema. E caminha na vida normal, né? É porque é um peso, né? Você está diante de um sentimento negativo, porque é um sentimento negativo. Na hora em que você olha para o outro e você tem algum problema com o outro e você não consegue perdoar, você está magoado. E essa mágoa, ela dói. Ela é como se fosse uma ferida que abre dentro de nós. E essa ferida, toda ferida, ela precisa ser tratada. Porque se ela não for tratada, a tendência dela é o quê? É aumentar mais. Aumentar mais. E aí vai cada vez você ficando pior emocionalmente, não é? Ao passo de cada vez você dizer assim, não, hoje eu não tenho mais tanta raiva, mas eu não aguento nem olhar. Não fale comigo. Não fale comigo, eu não aguento nem olhar, até porque não fui eu, é a pessoa que tem que me pedir perdão. Eu, né? Porque eu. E aí eu lhe digo, por que você? Porque Deus, ele diz assim na sua palavra, que você perdoe 70 vezes 7 ao dia. E se você quiser andar bem com você mesmo, porque o perdão não é uma questão de eu pedir perdão a Adriane, ela vai ficar bem, não. Eu é quem vou ficar bem. Na verdade, quando eu peço perdão, eu começo, essa ferida que está dentro, ela começa a cicatrizar. E eu começo a ficar bem, porque o perdão, ele é bom para quem está pedindo. Se a pessoa perdoar, ótimo para a pessoa. Mas o alívio vai ser para você que está pedindo perdão. Isso é aliviante. E muitas pessoas, elas ficam mal, amarguradas, com sentimentos de culpa, com vários sentimentos, criando, porque aí você cria muitas fantasias. Por exemplo, ainda mais quando é da família, fulano nem veio porque sabe que eu estou aqui. Eu também nem ligo. Eu estou não sei o quê. Não sei o quê. É assim, quer dizer, é um problema. Você não está em paz com você. A questão também, Valéria, olha só, quando a pessoa fica com aquela mágoa, ela não consegue olhar para a vida dela. Como é que a vida dela está caminhando. Exatamente. Tá seguindo, não. Ela está só pensando. Só pensando. Quando vê aquela pessoa, trava tudo. Né? Isso aí é terrível, né? Terrível, terrível. E a questão também é que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa caminhada, é individual. Né? Não é por causa de outra pessoa que você vai travar e vai parar, não. Você vai ter que seguir. Seguindo o caminho que é proposto, né? E há aqueles que falam assim, os humilhados serão exaltados, né? Usa logo um versículo. Só que esquece que humilhado é aquele que se humilha. Eu tenho que... porque a natureza normal da direção do curso desse mundo se eu pedir perdão ou se eu perdoar, eu sou fraco. Mas não é, Jesus não foi assim. Jesus foi cuspido na cara, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi chicoteado. Jesus passou por diversas coisas. Inocente, e ele, né? se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. Ele falou assim, perdoe porque não sabe o que fazem. Não sabe o que fazem. Jesus ainda olhou na cruz e disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha o nível emocional de Jesus. Porque ele podia muito bem chegar em algum contexto e dizer assim, peraí que eu já vou acabar com tudo isso, eu tenho todo o poder, mas não. Ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele de fato, ele se humilhou, né? A ponto de mostrar a nós e dizer assim, eu estou ensinando, eu, o mestre, estou ensinando como vocês vão fazer diante de certas situações. Mas a gente não, Dernize, os humilhados serão exaltados. Aprenda a se humilhar. Se para você é uma humilhação, se humilhe de fato, perdoe, libere perdão. Agora, isso não quer dizer, né, Valéria, como eu já ouvi alguns ministros falando, que, por exemplo, vai vir aí essas festas natalinas, né? Vai vir aí muitas confraternizações pela frente. E existe sempre aquele barraqueiro, né? Que gosta de fazer barraco. Você não é obrigado a chamar esse barraqueiro. Tá? Porque você já sabe que o comportamento dele é assim. Ele chega para realmente apimentar a situação. Então, são coisas que a gente pode evitar. Isso, não é que a gente vá deixar de olhar, ou de falar, ou de cumprimentar. Mas vão existir situações que certas pessoas não vão estar inseridas naquele ambiente.
Porque eu sei que existem pessoas tóxicas, né? Assim, Valéria. E a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas tóxicas, porque elas chegam para intoxicar. Elas chegam para deixar o ambiente desfavorecido de paz. Exatamente. Então, cabe a gente a escolher. A casa é sua, né? Como diz, né? Como eu digo, a casa de cada um, quem manda é cada um. Eu não posso chegar na casa de Valéria e mudar os móveis do lugar, porque eu acho que aqueles móveis não estão certos naquele lugar. Então, é a gente se posicionar, é perdoar, é de fato olhar e dizer, não, eu vou perdoar, porque como Valéria bem falou, é uma ferida que está lá aberta. E quem disse que uma medicação ele vai ser confortável na hora de colocar? Ele vai arder. Exatamente. Só que nessa ardência vai vir um processo. E nesse processo começa a coçar, né? Quem não tem uma cicatriz aí que já fez uma cirurgia ou alguma coisa assim, uma ferida que ele começa a coçar. Ali é um processo que até minha mãe dizia assim, tá cicatrizando, tá coçando. Né? Assim, os meninos estão até concordando. Tá coçando, então assim, tá cicatrizando. Então é exatamente isso, é um processo. Mas que de fato, que quando a gente libera o perdão, a gente é que sai de dentro da gaiola. O preso éramos nós, né? Assim, Valéria. Verdade, é desse jeito. Nós passamos a ser livres. E como é maravilhoso você ser livre, né? Você corre sem peso. Aí corre sem peso. Corre sem peso, né? Corre sem peso. Tá livre, completamente livre. Então, como é maravilhoso você estar livre e sem peso nenhum e feliz. Porque essa pessoa que você falou aí, que tóxica que acontece, né? São pessoas infelizes, são pessoas revoltadas com a vida, são pessoas amargas, então são pessoas que precisam de um tratamento muito grande psicológico, emocional. Carregam um peso e deixa peso na vida de outras pessoas. Exatamente. E a intenção é Jesus, né? Ele veio para nos dar vida e vida abundante. A vida sem peso, a vida com leveza, né? Sabendo que a gente lançando sobre ele a ansiedade, ele tem que cuidar de nós. É assim. E se você está com aquela situação difícil, não consegue sair do canto, naquela dificuldade toda, se você acha que não consegue encontrar uma pessoa para conversar, né? Temos a palavra. A palavra de Deus, ela move a gente, move o nosso coração, buscando sempre as coisas boas, né? E isso vai fazendo com que a gente saia da onde a gente está, porque a palavra é viva e ela é eficaz, né? Ela penetra na mente, no corpo, né? No espírito, ela penetra tudo. Para quê? Para trazer você a vida, né? E a vida abundante que ele quer. Jesus veio, ele morreu para que a gente tivesse vida abundante. E a vida abundante é sem peso, né? Sem mágoa, sem tristeza, sem dores. Ele diz para você, na palavra de Deus, diz para você que você pode avançar para a carreira que é proposta. Verdade. E só para dar um complemento, você que é aquela pessoa calada, que não consegue falar nada, que guarda, aí você vai estourar. Então, explodir, né? Porque a carga, né? Então, pense nisso. Mude a sua maneira de ser. Assista novamente o nosso programa, ele vai para o YouTube, mas tente mudar. Não fique desse jeito, porque a nossa alegria é ver você bem, né, Adriana? E nós já estamos no final. Gente, a gente já está no final, mas não esquece da nossa conferência. Vai lá, assista os nossos outros programas que você vai ser ricamente abençoado e compartilha. Coisa boa a gente compartilhar coisas que vão nos abençoar e nos vão fazer crescer. Então, um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Fique com Deus.